Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro. E aí na nossa revisão de língua portuguesa, continuando aí na nossa semana de revisão, a gente vai verificar lá na língua portuguesa os seguintes assuntos. Nós vamos falar sobre sílaba, sobre separação silábica e o uso do dicionário também. Lembrando que aí o uso do dicionário, a gente tem uma ligação direta com uma ordem alfabética. E aí vocês vão perceber por que faz tanto sentido a gente estudar a ordem alfabética e o uso do dicionário, tudo bem? Gente, quando a gente fala uma palavra, ela sai em partes de som, né? Cada parte de som representa uma sílaba. Esse é o significado de sílaba. É cada som que sai em cada parte. Como é que a gente vai entender isso e representar? Nós temos palavras que só têm um som. Logo, elas só têm uma sílaba. Quais são essas palavras? De repente, a gente tem a palavra pé, né? Ela tem um significado. A gente sabe o que é um pé e ela só tem um som. Pé. Então, ela só tem uma sílaba. A palavra pá também, por exemplo, a gente sabe o que é uma pá, né? Que a gente usa para cavar, enfim. Também tem apenas um som, a palavra pá. Então, outro exemplo com duas sílabas, por exemplo, é a palavra casa. Casar. Nós temos dois sons, né? Sons diferentes. Logo, nós temos duas sílabas. Nós também temos a palavra dedo. Dedo. Nós temos dois sons que são diferentes. Então, a gente tem duas sílabas. Nós temos, por exemplo, também a palavra sapato. Sapato? Quantas sílabas tem sapato? A gente conta no dedo para facilitar. Sapato. Nós temos três sons diferentes. Então, a palavra sapato, ela tem três sílabas. E por último, ali uma palavra um pouco mais difícil, que é a palavra bicicleta. Quando a gente fala bicicleta, bem rapidinho, a gente não sabe nem contar, a gente não consegue contar. Então, vamos lá? Bicicleta. A palavra bicicleta tem quatro sons, eles são diferentes, tá bom? Então, a gente tem quatro sílabas. A gente falando aí das sílabas, não tem como falar também da separação silábica, que é isso que a gente acabou de fazer. Quando a gente pega uma palavra e fragmenta ela, a gente divide aquela palavra, a gente conhece a quantidade de sílabas, a gente está fazendo uma separação silábica. Por que a gente faz separação silábica? Porque ela é importante na hora que a gente vai produzir um texto. Quando a gente vai construir uma frase, quando a gente vai contar uma história, quando a gente está escrevendo, né? É possível que a gente sempre só termine as frases numa única linha? Isso é impossível. Vocês sabem que isso é impossível. Então, de repente, o professor passa uma atividade e lá na pergunta ela está enorme. Faça isso, parará, 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 desenhe e faça isso, uma ilustração e piriri, parará. Isso vai dar tudo numa linha? Não tem como. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar na próxima linha. E a gente precisa saber. Precisa fazer a separação silábica. Eu não tenho como atropelar a linha quando a gente tem uma palavra que a gente não consegue colocar essa palavra até o final. A gente vai cortá-la pela metade, ou vai colocar só a primeira sílaba, só a segunda sílaba. A gente não consegue fazer isso. Eu vou colocar um exemplo aqui de um pequeno trecho que eu elaborei e a gente vai ver que tem um tracinho ali na palavra, porque não tem como ela ficar na linha de uma maneira inteira. A gente pode até colocar, a gente diminui a palavra, né? Eu já fiz isso quando eu era menor, mas eu não recomendo, tá? Porque não fica bonito, não fica legal. E em algum momento da vida de vocês, a gente vai precisar fazer isso. Na verdade, a todo instante da língua portuguesa, a gente precisa saber fazer separação silábica. E não é difícil, porque se for, para e conta. Pega a palavra que você não sabe como separar e vai falando, né? Viu que a gente fez com o exemplo da bicicleta? Bicicleta. Faz no dedinho, faz a conta, porque vai dar certo. Não adianta eu fazer de cabeça, tentar chutar e vai sair errado. Na hora da separação, ela também tem que estar correta. Porque se você fizer uma separação errada, na hora da correção, você não vai tirar uma nota boa. Quando a gente for fazer uma prova, por exemplo. Quando você for fazer um texto, né? Se a sua palavra não tivesse separada de maneira correta, ela vai estar ali, obviamente, errada e você vai tirar uma nota inferior.
E não esqueçam também que na separação silábica a gente tem que ter no mínimo uma consoante e uma vogal. A gente nunca vai ter que separar as duas, a não ser que elas sejam dígrafos. E a gente ainda vai chegar lá nessa parte, tá bom? Mas é importante primeiramente saber separar silabicamente as palavras, como a gente fez aqui no vídeo, separando dedo, separando sapato, entendeu? Palavras que tem só uma sílaba são mais fáceis, pá, pé, né? E, enfim, fica mais fácil para a gente fazer a nossa revisão, falar sobre sílaba e separação silábica também, porque elas estão sempre juntas. Felizmente, vocês nasceram numa época que ela é, digamos assim, um pouco facilitada. Quando a gente não sabe uma palavra, quando a gente não entende o seu significado, nem quando a gente consegue separar essa palavra, a gente corre ali para a internet. A gente vai para o Google, tenta digitar o que der, o que a gente acha correto, e se tiver errado, o próprio Google, né? Ali a internet em geral, ela já corrige aquela palavra. Até um tempo atrás, tá bom? Na época aí do professor, na época dos pais, dos senhores aí, com certeza, a gente não tinha internet. E a gente utilizava, a gente fazia uso do dicionário. Eu, sinceramente falando, uso até hoje, nunca vou deixar de usar o dicionário, porque para mim ele não substitui, né? A internet não substitui um dicionário. E por que é importante a gente mencionar que o uso do dicionário, ele está diretamente ligado ali com a ordem alfabética que a gente viu num vídeo aí anterior, né? Gente, as palavras do dicionário, elas não estão soltas. Elas só acontecem de maneira ali da ordem alfabética, começando por onde? Pelo A. A, B, C, D, E e assim por diante, até a última letra, que é a letra Z. A princípio, os dicionários, eles têm a capacidade de reunir todas as palavras da nossa língua portuguesa. É claro que isso precisa estar se reinventando a cada momento, né? Porque a gente sabe que novas palavras vão surgindo e os dicionários, eles vão ficando desatualizados. Então, a todo instante vão saindo novos dicionários com novos vocábulos, ou seja, novas palavras. E aí a gente vai, né, melhorando, enriquecendo a nossa língua portuguesa. Mas, de qualquer forma, o dicionário, ele não dá só o que é a palavra, ele dá sua definição também. Ele separa as palavras, né? Ele trabalha com a separação silábica de uma maneira mais eficiente quando a gente não sabe como procurar, a gente não sabe como separar. Como eu falei, é mais fácil fazer isso pela internet hoje em dia, mas eu, por exemplo, não me faço uso, eu prefiro usar o dicionário, porque eu sei que ele está devidamente correto ali, tá bom? Então, além da separação, ele também dá a definição da palavra. Ele te fala o que é aquilo que a gente não sabe. E a gente sabe que existem palavras na língua portuguesa que são bem complicadas da gente entender, que são palavras, né, que tem um registro passado, né, tem um registro histórico. Às vezes a gente ouve uma palavra e fica, nossa, eu nunca ouvi isso, nunca ouvi falar. Onde é que eu vou descobrir o significado? Na internet? Não, no dicionário. O dicionário, ele dá uma definição mais resumida, porque já imaginou a gente ter todas as palavras da língua portuguesa reunidas geralmente num bloquinho, assim. Ele vem, claro, tem vários tamanhos. Tem um tamanho grande, tem um de bolsinho ali, mas quanto menor o dicionário, menos informações a gente tem, né? Então, é aconselhável que se tenha um dicionário grande, porque ele vai dar um pouco mais de informações. Tudo bem? Gente, agora eu vou colocar aqui algumas definições que estão no meu livro do professor, tá bom? Para mostrar alguns trechos do dicionário e o que são essas partes, quais são as partes importantes, e explicando cada uma delas, tudo bem? A gente vai começar aqui primeiramente, já vou colocar a imagem aqui, tá bom? A gente vai começar pela letra inicial. A letra inicial da palavra, geralmente ela vem tanto na letra cursiva, quanto na letra de forma. A letra de forma é aquela letra que a gente vê em jornais, em revistas, ela não é, né, cursiva, como a gente faz lá no quadro, o professor faz letra cursiva, né? Na verdade, eu caminho entre letra de forma e letra cursiva, mas quando vocês forem para aula, né, presencial, a gente vai trabalhar muito a nossa letra cursiva, tudo bem? Essa é o primeiro ponto, que é a letra inicial, que vai te mostrar onde você deve procurar aquela palavra. Ah, de repente, não sei, você não conhece a palavra gato. Vamos fingir que você não conhece. A gente sabe que vocês conhecem. Mas eu não conheço. Não conheço. Desconheço a palavra gato. Gato começa com o quê? Ai, meu Deus, eu acho que é com G. Será que gato é com G? Vou procurar lá. Vai lá na letra G. G-A. Tem milhares de palavras com G-A.
Mas se você procurar G-A-T-O, pronto, tá gato, vai te mostrar como separa a palavra gato, vai estar lá, gato, ga.to, ou ga-to, entendeu? E vai dar 2 pontinhos e a definição de gato. Gato é um felino, um animal, piriri, parará, peludo, enfim. Vai dar a definição. Uma segunda parte que fala sobre o dicionário é o alfabeto. Tô botando outra imagem aí. O alfabeto, ele fica na lateral da página, tá bom? Vai estar lá A, B, C, D, E, F, G, parará, até a letra Z. E vai estar em destaque a letra que você está procurando. No caso, o gato é letra G. Então vai lá estar um destaquezinho na letra G, tudo bem? Não está acontecendo no nosso exemplo, tá? Porque é realmente só um exemplo, mas se fosse o caso, estaria lá, tá bom? A gente também tem no dicionário, mais uma imagem que eu vou colocar para vocês, é a página. Obviamente, um dicionário precisa ter a sua página. A página indica ali a numeração que você se encontra, qual é o número da página que você está utilizando no dicionário, tá bom? A gente também, lá no dicionário, também tem a definição do que é um verbete. O que é um verbete? Né? Como está aqui na nossa imagem, o verbete apresenta a palavra e a sua definição, tá bom? Eu já expliquei isso, né? Então, o verbete, só faltava eu formalizar. O nome disso é verbete, tá? Mais uma definição aí de parte do dicionário é a imagem. Não são todos os dicionários que apresentam imagens, né? Imagina a gente já ter que agregar, colocar um monte de palavras da língua portuguesa, dar uma definição e ainda colocar uma imagem. Já pensou? Ficaria uma coisa muito grande. Mas existem dicionários, principalmente esses dicionários dos estudantes, que tem aí algumas palavras que têm imagens, tudo bem? Mas não são todos, tá? Outra característica, definição aqui do dicionário, são as palavras guia. Uma palavra guia, ela indica qual é a primeira palavra daquela página. E isso pode parecer que não é importante, mas é. Quando você começa a pegar a manha do dicionário, quando você já sabe onde fica o J, K, L, M, N. Então, quando eu falo uma palavra com M, que eu não sei completamente o seu fim, eu não sei separar aquela palavra, sei lá, palavra matemática, digamos assim, a gente tem dificuldade de falar matemática. Como eu sei que matemática começa com M, eu vou lá na palavra guia, é a primeira palavra que está lá e pode estar lá matemática, entendeu? Então isso auxilia muito, ajuda muito na hora do uso ali do dicionário, tá bom? Vamos para a nossa outra definição, a nossa última definição, que é a letra, né? Não adianta a gente falar sobre separação silábica, sobre sílaba, sobre ordem alfabética, uso do dicionário e não fala da letra. A letra é o principal elemento que faz a gente pesquisar uma palavra, não é mesmo? Quando a gente não sabe uma palavra, a gente sempre busca ela pela primeira letra no dicionário. E não é só no dicionário, é na internet também, tá bom? A letra apresenta, com destaque no alfabeto, a letra inicial das palavras daquela página. Bom, eu acho que isso está bem explicado e a gente não precisa mais aí correr atrás do uso da internet, talvez, não sei. Se for preciso, a gente usa, mas eu sempre estou recomendando o uso do dicionário, tá bom? O dicionário nunca nos abandona. Gente, agora dá uma pausada aí nesse vídeo, chama o teu pai, chama a tua mãe, chama teu responsável, que a minha conversa agora é com eles, tá bom? Mas isso também tá valendo para os senhores, tudo bem? É o seguinte, a gente vai passar algumas atividades que tem a ver com o uso do dicionário e eu sei, é mais prático a gente verificar tudo ali pela internet. Vou passar nas atividades, já adiantando, vão ter algumas palavras que vocês vão pesquisar no dicionário. Eu entendo também que não é todo mundo que tem dicionário hoje em dia, né? Eu sou professor, então aqui na minha casa a gente tem muitos dicionários, porque minha avó era professora, minha mãe, enfim. Só que eu peço encarecidamente que, se você tem um dicionário em casa, procura, tá bom? Usa aí com seu filho, com um aluno, é bom porque a gente desenvolve esse uso pelo dicionário, que como eu já disse, o dicionário não nos abandona. O Google, de repente, pode fazer isso, não pode estar disponível a todo instante. Então, a partir das atividades que a gente vai passar agora com o uso do dicionário, tente usar o dicionário. Mas, gente, não tenho, não deu. Tenta procurar essa palavra, porque lá na internet ela já está toda prontinha, separada com a sua definição também, então fica mais fácil, tá? É só esse o meu recado que eu tenho para dar, porque às vezes é muito cômodo a gente chegar na internet, pega a palavra e joga e copia do jeito que tá bom?
pesquisem mais, verifiquem a separação, leiam a palavra para ver se ela está certa, como a gente fez com a bicicleta, que tem 4 sílabas. Por que tem 4 sílabas? Porque a gente leu bicicleta. Nós temos 4 sílabas, porque a gente falou 4 sons diferentes, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que tenha dado para revisar um pouquinho sobre o que é isso, né? Aparentemente parece ser fácil, mas quando a gente começar a trabalhar revisão de texto, quando a gente começar a elaborar nossos próprios textos, e aqui também adiantando, quando a gente trabalhar as nossas histórias em quadrinhos, vocês vão precisar aprender aí estar com a revisão em dias, tá bom? Principalmente com a relação aí da separação silábica. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, que a gente tenta se resolver aí da melhor maneira possível, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula, tudo bem?